Boa noite a todos vocês que estão aí acompanhando a gente, boa noite Marcos, meu amigo Vlad. A gente está aqui hoje para falar de um tema, digamos, deveras espinhoso, né? De difícil compreensão, muitas vezes muito técnico, mas que gera sempre polêmica. E para falar sobre ele, a gente trouxe uma pessoa super capacitada aqui hoje, que é o Marcos Patulo, advogado especializado em direito à saúde, sócio do escritório Vilhena Silva Advogados, bacharel e mestre em direito pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em ciências pelo Programa de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor do curso de Direito do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Marcos, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui hoje, por querer compartilhar com a gente esse tema difícil, polêmico, mas que eu tenho certeza que você vai abrilhantar aí essa noite junto conosco. Muito obrigada e com você a palavra agora. Graziela, boa noite. Eu que agradeço. Para mim é uma honra participar. Gostaria de agradecer também ao Vladimir pelo convite, que me deixou bastante feliz de poder contribuir um pouquinho com a experiência prática aqui desse tema de reajuste em plano de saúde. Eu sou advogado atuante aqui na cidade de São Paulo, tenho pesquisas publicadas sobre o tema de saúde suplementar e eu quero aqui contribuir um pouquinho com o tema, tentar mostrar um pouco a visão do consumidor com relação a esse tema, mas não só a visão do consumidor, tentar contribuir um pouco para um debate mais amplo, para a compreensão do porquê que os reajustes de plano de saúde têm gerado tanta polêmica. Eu advogo para consumidor, o meu escritório ele é especializado em saúde, então eu tenho um olhar voltado para a defesa do consumidor, mas aqui eu estava comentando antes de entrarmos aqui ao vivo, eu, embora seja advogado, não estou aqui como advogado, estou aqui como debatedor, estou aqui para a gente conseguir tentar compreender o tema nas suas nuances regulatórias, políticas, sociais, econômicas, mas também para tentar debater eventuais soluções e alternativas para o que existe hoje, né? Então, já adentrando na apresentação, eu trouxe aqui algumas notícias de jornal para mostrar, tentar contextualizar um pouco do que a gente está falando. E o tema de reajustes de planos de saúde, ele é um tema que está impactando diretamente na vida dos consumidores e das operadoras. Na verdade, todos os atores da saúde suplementar, da cadeia da saúde suplementar, são impactados por esse tema. E aqui eu trouxe algumas notícias que mostram, em primeiro lugar, a judicialização, ações, empresas que têm judicializado os reajustes de plano de saúde, o Poder Legislativo que, ano passado, pressionou a ANS para suspender os reajustes por conta da pandemia, né? Aqui a notícia do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que pressionou para que a ANS fizesse a decisão que acabou suspendendo os reajustes no ano passado, reclamações dos consumidores com relação aos reajustes que estão sendo aplicados nos planos coletivos. O diretor do PROCON, aqui, uma notícia do ano passado também, dizendo que os reajustes, o preço do plano de saúde é uma caixa preta. Uma notícia que saiu hoje, inclusive, quando eu fui preparar aqui, revisar os slides, essa notícia que saiu no Globo, pais de autistas sofrem para manter plano de saúde com reajuste de até 80%, né, um tema assim super atual e quente, né, para debate. O reajuste dos planos individuais, que ficou em 15%, foi o maior reajuste que a agência aprovou desde a sua criação. E essa última notícia também que saiu essa semana, a vendedora faz 59 anos, plano sobe 75% e consome metade do salário dela. Né? Então, eu acho que essas notícias elas trazem um pouco do drama que o consumidor vive com esse tema, porque o plano de saúde, ele é o mesmo... Eu falo sempre que o plano de saúde ele é muito caro.
Muito caro porque ele pesa no bolso do consumidor, mas ele é muito caro também porque o consumidor preza muito por ele. Então, caro no sentido de que o consumidor quer muito ter o plano de saúde, porque ele é muito precioso para o consumidor, ele dá acesso a um direito fundamental, que é direito à saúde, mas ele também é muito caro, sob o ponto de vista econômico, porque ele pesa muito no orçamento das famílias. Aqui essa notícia mostra bastante isso, né? Mais da metade do salário sendo consumido pelo custo do plano de saúde, né? Mas a questão é, do que nós estamos falando? Eu vou tentar aqui fazer uma apresentação o mais objetivo possível para poder possibilitar a gente ter um debate ao final, tá, da minha fala. Vou tentar aqui, em mais ou menos 20 a 30 minutos, falar tudo que eu tiver para falar. Por favor, Vladimir, Gazela, se eu estiver me estendendo, podem me cortar, tá bom? Mas assim, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. O tema da saúde suplementar, falar de saúde suplementar e regulação de saúde suplementar, é o primeiro ponto que eu gosto de ressaltar, é que ele é um tema bastante complexo. Se a gente for olhar as áreas do direito, assim, a saúde suplementar ele é um tema assim, bastante preciso, bastante hermético, uma questão que acaba tendo toda uma lógica própria e acaba também, ao mesmo tempo que ele tem uma complexidade interna, ele dialoga também com várias outras áreas, direito e economia, o direito constitucional, direito civil, direitos fundamentais, enfim. Então ele é um tema bastante complexo e é bastante técnico. O setor também ele é marcado por uma constante instabilidade regulatória, uma judicialização crônica das relações contratuais. É só a gente ver a judicialização como um tema também bastante presente sempre que a gente fala de saúde suplementar. Então, para a gente compreender o tema, a gente precisa primeiro ver quais são as modalidades de contratação que existem, e em segundo, compreender um pouco do que a gente chama de cadeia de saúde suplementar. Esses são o primeiro tema que eu vou abordar aqui na minha apresentação. Então, quando eu falo de cadeia de saúde suplementar, só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando de saúde suplementar, né? É a atuação dos planos de saúde, seguro-saúde, né? Mas ele não é apenas o plano de saúde. Se falar em saúde suplementar, na verdade, se envolve toda uma cadeia de atores que estão envolvidos no fornecimento desse serviço. Então, a gente tem aqui do lado, essa figura aqui, a fonte está citada aqui, é de um texto de A Cadeia de Saúde Suplementar, do Paulo Furquim Azevedo, dentre outros autores. Eu recomendo que vocês vejam esse texto, que é um texto bastante explicativo. Ele mostra aqui, em primeiro lugar, que o serviço ele tem como destinatário os beneficiários, que estão aqui no canto direito dessa figura. Ele é prestado pelas operadoras de plano de saúde, então quer dizer, o beneficiário ele acessa o serviço porque ele tem um contrato de plano de saúde, de fornecimento de assistência à saúde firmado como operador de plano de saúde, mas ele tem como objetivo acessar prestadores de serviços de saúde, hospitais, laboratórios e médicos. Então esses são os fornecedores, né, que acabam, e é difícil assim, às vezes a gente fala operadora e fornecedor como se fossem duas coisas distintas, mas na verdade eu estou simplificando um pouco. Na verdade, para explicar essa figura só eu precisaria de mais ou menos 1 hora, né? Mas assim, na verdade, às vezes tem operadora que tem hospital próprio, então o fornecedor e a operadora não necessariamente são pessoas distintas, mas apenas para fins didáticos, só para a gente visualizar mais ou menos o que é saúde suplementar, a gente pode imaginar beneficiário, operadora e o fornecedor como se fosse um outro agente ali, um outro ator. Mas lembrando que às vezes é um tudo junto e misturado ali, né? Às vezes o prestador ele pode também ser uma rede própria, ele pode ser um hospital próprio, pode ser um médico ali que tem uma atuação próxima do operador, então não necessariamente são atores distintos, tá? Mas aqui para fins didáticos imaginamos assim, operadoras e prestadores como agentes distintos, e temos também ali, não podemos esquecer dos fornecedores de materiais, equipamentos, medicamentos e os distribuidores desses medicamentos. Então assim, só na prestação do serviço a gente já tem toda essa gama de atores que acabam de uma forma direta atuando ali para a prestação do serviço.
Além disso, a gente tem que considerar todo mundo que atua para regulamentar esse serviço. Daí, quando a gente fala em regulamentação de saúde suplementar, todo mundo pensa só na ANS. Ah, não, regulamentação é a ANS, porque a gente tem uma agência específica criada com essa finalidade. E, de fato, a ANS é talvez o ator mais importante que a gente tem hoje na regulamentação da saúde suplementar, porque é ela que edita as normas, as resoluções normativas que acabam operacionalizando a regulamentação da saúde suplementar. Mas além da ANS, a gente tem, obviamente, o poder legislativo, porque a gente tem uma lei própria que regulamenta o setor, é por isso que eu disse que é um setor complexo, tem uma lei própria, uma lógica própria. A gente tem um marco legislativo, que é a Lei dos Planos de Saúde, que, do ponto de vista normativo, ela é a lei que regulamenta o setor, mas por terem relações contratuais, a gente tem que considerar também que temos o Código Civil, né, que regulamenta as relações contratuais, principalmente ali nos artigos 420 e seguintes ali do Código Civil, que diz respeito à função social dos contratos, boa-fé objetiva, etc. E, além disso, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, porque o plano de saúde ele é essencialmente uma relação de consumo. A relação contratual ela é essencialmente de consumo. Então, o Poder Judiciário aqui também tem uma atuação bastante presente, porque uma vez que nós temos uma relação contratual, e uma vez que a própria Constituição garante o acesso à saúde para toda potencial lesão a direito, o Judiciário inevitavelmente vai atuar na regulamentação. Além disso, nós temos ainda conselhos, associações que atuam também, principalmente na regulamentação dos serviços, dos prestadores de serviço. Nós temos o CAD, que pode atuar ali nas fusões, aquisições de operadoras. A gente tem a Anvisa, que faz toda a regulamentação, comercialização de medicamentos. Isso é bastante importante e relevante, tanto que nós temos, inclusive, um tema do STJ que conferiu à Anvisa, né, o poder de somente os medicamentos autorizados pela Anvisa podem ser comercializados por planos de saúde, né? Isso já tem o tema 990, e temos também o Ministério da Saúde. Então, veja que nós temos um ambiente regulatório bastante complexo na saúde suplementar. Então, eu acho que esse é o ponto de partida para a gente começar a compreender o tema. Além disso, eu gosto de chamar atenção também para a judicialização da saúde suplementar. Aqui em São Paulo, esse gráfico ele é interessante, que ele mostra que a judicialização aqui no TJ de São Paulo, hoje, de planos de saúde, ele é superior à própria judicialização contra o SUS. Né? A gente vê nesse gráfico que a partir ali de 2015, né, na verdade, de 2013 já começou as ações contra planos de saúde, assim, disparando com relação às ações contra o SUS. E hoje, ó, as decisões, as ações julgadas em segunda instância pelo Tribunal de Justiça é mais do que o dobro do que as ações julgadas contra o SUS. Então, isso mostra uma judicialização bastante presente nos planos de saúde. Além disso, esse gráfico que eu tirei do grupo de estudos de planos de saúde aqui do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina de São Paulo, eles têm um grupo de estudos que faz o monitoramento das ações contra planos de saúde. Ele mostrou que em 2021 foi o ano que mais teve decisões de segunda instância de saúde suplementar, contra planos de saúde. Então, quer dizer, 16 mil decisões publicadas. Então, assim, é muita coisa. Assim, e é algo assim que cresce sem perspectiva de diminuição, né? E quais são os temas mais presentes na judicialização? O primeiro deles, sem dúvida alguma, ainda é a exclusão e negativa de cobertura. São os temas assim mais presentes nas ações judiciais contra planos de saúde. Só que o tema de reajuste já está em segundo lugar. Ele é o tema que hoje aparece em segundo lugar nas decisões judiciais aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso mostra a relevância do tema reajuste, não só mostra que, na verdade, o impacto que esse tema tem para a sociedade, ele está refletindo também nas ações judiciais que estão chegando
aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, e eu uso São Paulo como uma referência porque é o maior mercado, né, que a gente tem aqui no Brasil. Além disso, a gente tem também ações de manutenção do plano, após a aposentadoria, ainda é bastante relevante, mas bem menos do que os outros dois temas. E um outro tema interessante é rescisão unilateral de contrato, que também é um outro tema que a gente poderia aqui discutir, que o consumidor enfrenta bastante dificuldade, principalmente nos planos coletivos, né, em que a rescisão unilateral ela é assim, em tese permitida, mas existe aqui uma discussão em que medida é válido ou não esse tipo de rescisão. Então, entrando já, sob o ponto de vista regulatório, eu acho que para compreender o tema reajuste, a gente precisa saber que, de acordo com o tipo de contratação, vai variar o tipo de reajuste a ser aplicado no plano. Acho que esse é um ponto de partida importante, né? Porque eu gosto de dividir os planos de saúde, os tipos de contratações, em pelo menos 3 tipos, os planos individuais e familiares, que são aqueles que o consumidor contrata diretamente com a operadora de plano de saúde, né, e esse plano ele vai ter como beneficiário ou o próprio consumidor ou a família desse consumidor. Tem o plano coletivo empresarial, que é aquele plano que uma empresa contrata diretamente com a operadora, e essa contratação tem como beneficiários os sócios dessa empresa e os empregados, as pessoas que têm vínculo de emprego com essa empresa. Então daí eles são plano coletivo empresarial. É lógico que falar em coletivo empresarial aqui eu abarco diversas realidades, porque nós temos tantos aqueles planos coletivos empresariais com menos de 30 vidas, que na verdade às vezes até a gente usa a linguagem de um falso coletivo, porque às vezes uma família apenas usa o CNPJ para ter acesso ao plano de saúde, porque os planos individuais têm escassez no mercado. Então isso é uma prática bastante comum, a pessoa usa um CNPJ para contratar um plano de saúde que acaba sendo um plano empresarial, mas se você vai olhar ali os beneficiários, eles são apenas uma mesma família, né? Então, mas ele entra como um coletivo empresarial. Mas temos também os coletivos empresariais com mais de 30 vidas e temos aqueles com muitas vidas, com mais de 100 vidas, né? Então, dentro dessa terminologia coletiva empresarial, nós temos diversas realidades. E para a discussão do tema reajuste, isso é um ponto relevante, tá? Porque eu acho que a gente não pode interpretar da mesma forma a discussão de reajuste dos planos ali, os falsos coletivos, e daquelas de grandes empresas, são realidades distintas. E nós temos também os planos coletivos por adesão, que são os planos em que o consumidor ele tem acesso a esse plano porque ele é associado a uma entidade de classe. Então, na verdade, você tem uma entidade de classe que, através de uma administradora de benefício, tem uma contratação de plano de saúde como operadora, e pelo fato do consumidor ser associado a essa entidade de classe, ele pode aderir a esse plano de saúde, por isso que é um coletivo por adesão, mas ele acaba tendo essa adesão por pertencer a essa entidade. Então, o exemplo, eu sou advogado, eu sou associado à CAASP, a Caixa de Assistência dos Advogados aqui do Estado de São Paulo, e a CAASP tem planos de saúde que os advogados podem aderir com diversas operadoras, e tem uma administradora de benefícios que atua também aí nessa contratação. Então são 3 realidades distintas, e aqui, para falar de reajuste, a gente pode separar os reajustes que são aplicados aos individuais e familiares e aos que são aplicados aos planos coletivos, tá? Apenas para a gente ter uma ideia, os planos individuais familiares hoje representam 19% mais ou menos do mercado, ao passo que os coletivos, eles são mais de 80%. Então, a grande maioria das contratações, elas são coletivas, a grande maioria é coletivo empresarial. Isso mostra que as pessoas têm acesso ao plano de saúde muito por ter vínculo empregatício ainda, esse é um ponto bastante importante, mas os planos coletivos por adesão também estão crescendo bastante, e eu acredito que eles estão crescendo justamente por conta da escassez de planos individuais, eles estão crescendo aí no vácuo que os planos individuais deixaram, né? E os planos individuais ainda têm uma parcela bastante relevante, mas se a gente for olhar graficamente, eles estão ali perdendo espaço. E daí entra a pergunta, quais são as modalidades de reajuste aplicáveis para cada uma dessas contratações? Para os planos individuais e familiares, a gente tem 2 tipos
de reajustes que são aplicáveis. A gente tem o reajuste anual, que é o reajuste que a ANS autoriza todo ano. A ANS ela edita uma resolução autorizando um determinado reajuste para os planos individuais. Esse reajuste ele é calculado com base nessa resolução 441 de 2018. Eu vou mostrar qual que é a base de cálculo disso, mas ele é um reajuste que é importante que a gente tenha em mente que ele é um reajuste controlado e apurado pela ANS. Então a ANS autoriza o reajuste que vai ser aplicado para os planos individuais. E os reajustes por faixa etária, que são os reajustes que estão previstos contratualmente. E daí você fala, Marcos, mas qual que é o reajuste por faixa etária que vai ser aplicado no meu contrato? Depende de quando você contratou o seu plano de saúde. Se você contratou o seu plano de saúde antes ali de 2004, provavelmente o teu plano de saúde vai ter previsão de reajuste por faixa etária acima dos 60 anos. Se você contratou o seu plano de saúde ali entre 2003, 2004, 2005, vai ter já uma limitação para a faixa etária dos 59 anos, que foi quando a ANS editou uma resolução, a resolução 63, que limitou os reajustes a 10 faixas etárias, com a última faixa etária por 59 anos, e teve também o Estatuto do Idoso, que foi publicado em 2003, com vigência em 2004, que acabou limitando os reajustes para os idosos, né? Então, os reajustes faixa etária, eles têm esse universo bastante amplo, né, dos reajustes acima dos 60 anos para os contratos anteriores ali a 2003, 2004, e os reajustes posteriores a essas datas que têm a limitação aos 59 anos. Para os planos individuais, a resolução atual vigente é essa, a RN 441, que a ANS utiliza essa fórmula para apurar o reajuste, né? Ele é calculado com 80%, 80% do peso desse reajuste é calculado com base na variação das despesas médicas assistenciais, né, dos planos de saúde, e 20% com IPCA expurgado. Então, eu confesso que por ser advogado, tenho um pouco até de dificuldade de compreensão da forma como a ANS apura, né? O Vladimir tem muito mais experiência do que eu nesse assunto, poderia até explicar um pouco melhor como é que é feito esse cálculo, mas assim, a fórmula é essa, e o que eu acho importante a gente ter em mente é que essa fórmula, ela captura, na verdade, hoje, o aumento de custo, né? Ela é bastante sensível ao aumento do custo do mercado, né? Aumento de custo de materiais, de despesas assistenciais, aumento de custo geral que o mercado apura ano a ano, né? Então ele é um pouco diferente da fórmula anterior, que era baseado nos reajustes dos planos coletivos, era o que a gente chamava de yardstick competition, né? Então teve essa mudança, e a fórmula atual ela é uma fórmula bastante sensível ao aumento ou diminuição de custos do mercado, tá? Por isso que em 2020 a gente teve aquele reajuste, o 2021 teve um reajuste que foi até negativo, por conta da diminuição de custos que teve durante a pandemia, e atualmente a gente teve esse reajuste que foi o maior da história, 15%. Então, esse é um tema que a gente pode depois debater. O reajuste por faixa etária, atualmente, ele é regulamentado por um tema do STJ, que é o tema 952 do STJ. Lembra quando eu coloquei aquele slide na tela falando que o judiciário era um dos agentes regulamentadores da saúde suplementar, né? Porque embora a gente tenha resoluções normativas da ANS que regulamentam os reajustes de faixa etária, na verdade a palavra final acabou sendo aqui desse tema 952, que estabeleceu 3 critérios para a gente apurar a validade dos reajustes de faixa etária. Primeiro, que tem a previsão contratual. Fala, mas como assim, Marcos, previsão contratual? Nos contratos antigos, muitos não tinham nem sequer previsão de reajuste. No dia a dia, a gente, analisando ali contratos, a gente vê muitos que não tem cláusula de reajuste, ou tendo, não tem o percentual, daí teve ali um aditivo para incluir reajustes. Esse aditivo, inclusive, tem uma discussão se ele é constitucional ou não, enfim, tem uma decisão do TRF3 que considerou a súmula normativa 3 da ANS inconstitucional, né, mas é uma discussão bastante importante, e o primeiro requisito que
o STJ colocou para validade de reajuste de faixa etária é que ele tem a previsão do contrato. Além disso, ele tem que observar as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores, vulgo a ANS, né? Então tem que obedecer exatamente o que estão nas resoluções da ANS, e daí vai depender de quando que esse plano foi contratado. Os planos mais antigos é a súmula 3 da ANS, os planos mais recentes é uma resolução do Consul, se eu não me engano é o número 6, e o plano mais recente é a RN 63 de 2003 da ANS, que regulamenta o reajuste ali atual por faixa etária. E, por fim, um terceiro requisito que o STJ fixou é que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Pergunta, Marcos, o que isso significa? Olha, esse requisito é bastante subjetivo. Eu já vi em ações judiciais juízes olharem reajuste de 130% e falar que isso é desarrazoado, aleatório, que onera o idoso e considerar abusivo o reajuste. Eu já vi juízes olharem esse mesmo reajuste e falar que é super razoável e que não onera o idoso e que, portanto, tem que ser aplicado. Então, na verdade, esse tema 952, ele resolveu pero no mútuo a questão, né? Ele resolveu a questão, mas ele ainda deixou uma base interpretativa bastante ampla, que acaba levando ao caso a caso. Alguns juízes mandam que seja feita perícia para apurar, para olhar a nota técnica do plano, para ver se tem justificativa ou não tem o reajuste que está sendo aplicado. Eu já vi notas técnicas que não tem previsão do reajuste da forma como estava sendo aplicado, já vi outras notas técnicas que tem. Então, na verdade, o reajuste de faixa etária hoje, a realidade no judiciário tem que olhar o caso a caso. Não tem como dar uma resposta ampla, se ele é válido, se ele é inválido. Existe uma discussão aqui no STF que eu acho que vai influenciar muito esse tema, que é a aplicabilidade do Estatuto do Idoso para os contratos antigos, contratos firmados, na verdade, os contratos firmados anteriormente à vigência do Estatuto do Idoso. E eu falo que esse tema vai influenciar porque o voto da Rosa Weber, que foi dado ano passado, na fundamentação, ela dá a entender que ela entende que os reajustes acima de 60 anos são proibidos, inclusive passando por cima do entendimento que o próprio STJ tinha afirmado no tema 952, que tinha autorizado os reajustes, inclusive, para os idosos. Então, acho que vai ter aí uma discussão bastante interessante com a publicação desse tema. Na verdade, esse julgamento estava praticamente encerrado e teve um pedido de destaque, então ele vai ser recomeçado agora no plenário físico, e vamos ver como vai ser firmado. A tese que estava sendo firmada era essa de que a aplicação do Estatuto do Idoso para os contratos anteriormente à sua vigência não viola o ato jurídico perfeito e, portanto, dá-se a entender que esses reajustes seriam considerados inválidos. Enfim, acho que é uma discussão que vai começar a ter mais importância, talvez ali depois das eleições, tal, quando tiver esse julgamento. Eu acho que é um tema que vai ser bastante interessante. E para os planos coletivos, tanto por adesão ou por planos empresariais, nós temos dois tipos de reajuste. Então, ao passo que nos individuais nós temos o reajuste anual, que é autorizado pela ANS, que é a RN 441E, o reajuste de faixa etária, nos planos coletivos nós temos o reajuste anual, mas que é apurado de acordo com cada contratação. Ele é um reajuste que, na verdade, é um índice de reajuste que embute dois parâmetros, que o primeiro é o VCMH, que é a variação de custos médicos hospitalares, e o segundo é o índice de sinistralidade. E o outro tipo de reajuste aplicado é o reajuste de faixa etária, que basicamente é a mesma coisa do que eu acabei de falar para os individuais, tá? Então eu vou focar aqui no reajuste anual dos coletivos, que é o VCMH e sinistralidade, né? Então o tema, só para não passar batido, teve um tema recente julgado no STJ sobre o reajuste de faixa etária nos planos coletivos, que inclusive gerou a suspensão de inúmeros reajustes, ações que estavam em curso, e a decisão do STJ foi que o tema 952 aplica também para os contratos coletivos. Então, na verdade, as ações ficaram quase 2 anos paradas para o STJ meio que decidir que aplica o tema que já tinha sido decidido, né?
Então, eu não vou perder muito tempo falando disso, basta apenas a menção a esse tema 1016, que eu acho que ele também é importante. Com relação ao reajuste anual, e acho que aqui é o tema talvez mais polêmico, falar do tema de reajuste anual de plano de saúde é o reajuste dos planos coletivos. Aquele reajuste que o consumidor recebe numa cartinha falando, olha, o seu plano vai ser reajustado em 22%, após negociações, após apuração do índice de sinistralidade, o reajuste vai ser 22%. Na verdade, esse índice 22%, ele tem embutido dois parâmetros. O primeiro é o reajuste que a gente chama de reajuste financeiro, ou de variação de custo médico hospitalar, que é o reajuste que leva em consideração a variação do custo que a operadora teve com despesas assistenciais num período de 12 meses. O grande problema que eu vejo com relação ao VCMH é que a gente não tem uma base oficial, a gente não tem um órgão oficial que apura esse VCMH. Cada operadora apura o seu, nós temos ali um instituto de estudos de saúde suplementar que até faz uma apuração ali do VCMH das operadoras, mas na prática cada operadora acaba apurando o seu índice de VCMH e conversando com atuários que já refletiram bastante sobre esse tema, existe uma certa obscuridade até da forma como esse índice é apurado, até com relação às fórmulas aplicadas para a apuração desse VCMH, com relação ao peso utilizado para as variáveis que estão nessa fórmula. Então, acho que esse é um ponto bastante polêmico, a apuração do VCMH das operadoras. E o outro tema que é polêmico é o reajuste de sinistralidade. Esse sim, que é aplicado com base na receita e na despesa que o contrato apurou num determinado período, num determinado ano. Então, normalmente os contratos ele tem lá uma cláusula dizendo que o contrato vai ter o que a gente chama de break-even point, é um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio, ele leva em consideração a receita desse contrato e as despesas apuradas no contrato. Normalmente, assim, a prática que a gente tem visto no mercado é que esse ponto de equilíbrio fica mais ou menos em 70%. Às vezes 65%, às vezes 75%, mas em média, assim, a gente pode falar, grosso modo, que é de 70%, assim, a grande maioria dos contratos. O que isso significa? É que, na medida em que as despesas superam 70% das receitas, esse reajuste vai ser aplicado. Então, a operadora considera que o contrato está desequilibrado sempre que a despesa apurada naquele contrato superou 70% da receita apurada naquele contrato, tá? Só que o tema não é tão simples assim. Por quê? Porque dependendo da quantidade de vidas que tem no contrato, esses reajustes são apurados de forma diferente. Então, nos contratos com menos de 30 vidas, existe uma resolução específica da ANS, a resolução 309 de 2012, que determinou que as operadoras façam o que a gente chama de pool de risco. O que é um pool de risco? As operadoras pegam todos os contratos que elas têm com menos de 30 vidas e formam um verdadeiro guarda-chuva. Elas pegam todos esses contratos e elas consideram como se fosse uma realidade só. Então ela vai olhar para todos os contratos com menos de 30 vidas como se fosse apenas um contrato e vai olhar a receita, assim, falando grosso modo também, gente, porque não dá para entrar nos detalhes, né? Porque o tema é bastante complexo, mas basicamente a operadora vai olhar todos os contratos com menos de 30 vidas, vai considerar uma coisa só, vai olhar qual foi a receita, qual foi a despesa, qual foi o VCMH e vai apurar um único índice de reajuste que vai ser aplicado para todos esses contratos. Por que isso? Eu advogo na área já faz um tempo, e eu advoguei bastante antes dessa resolução. E antes dessa resolução eu peguei muitos contratos empresariais com menos de 30 vidas com reajustes assim, 300, 400, 500%. Por quê? Porque por ter poucas vidas, a receita apurada naquele contrato não fazia frente à despesa que o contrato gerava. Então bastava um consumidor adoecer, que gerava uma despesa absurda, e a receita estourava, a despesa estourava, a receita não fazia frente, e a operadora apurava o reajuste e chegava em índices assim. Eu lembro até hoje de uma sustentação oral de um reajuste de 250%.
Eu lembro quando eu falei, ó, o reajuste aqui discutido é de 250%. O desembargador olhou para mim e falou, 250%? Eu falei, 250%. Era um consumidor em home care. E se você pegasse o índice de 250% aplicado, ele correspondia exatamente à despesa gerada pelo home care de um determinado consumidor daquele contrato. Então, atenta a essa realidade, atenta ao fato de que um plano com poucas vidas não gera receita suficiente para fazer frente às despesas. A ANS mandou fazer esse agrupamento, esse pool de risco, justamente para ter a diluição do risco, né, segundo uma lógica de mutualismo. Isso não resolveu 100% o problema, os reajustes dos planos coletivos menos de 30 vidas ainda são bastante elevados, acima dos que a ANS apura para os individuais, mas isso melhorou, tá, o cenário desse tipo de contratação. Nos planos de 30 a 99 vidas, esse pool de risco ele é facultativo. Então, a operadora ela pode ou não incluir o contrato num pool, considerar um pool de 30 a 99. Acho que a maioria das operadoras tem esse pool, tá? Eu sei, por exemplo, lá no escritório a gente tem contrato que está nessa realidade, ele está num pool de risco, tá? E os contratos com mais de 99 vidas, aí é a livre negociação. Quer dizer, presume-se que a empresa teria ali uma paridade de forças para negociar o reajuste diretamente com a operadora. Eu coloco essa livre entre aspas porque existe um problema também bastante presente nessa negociação de reajuste. Teve até uma discussão ano passado em que medida esse tipo de negociação efetivamente ocorria, né? E nos planos coletivos por adesão, a gente tem essa livre negociação com o apoio técnico da administradora de benefícios. Então, em tese, a entidade de classe, né, que contratou esse plano teria que negociar esse reajuste com a operadora, com o apoio da administradora de benefícios. Eu acho que também tem um problema aí, inclusive um conflito de interesses ali da administradora de benefícios nessa atuação. A gente observa que isso gera bastante problema e tem gerado bastante judicialização também. Quais são, então, os principais problemas que os consumidores enfrentam? Falta de transparência na aplicação dos reajustes, principalmente nos coletivos. O consumidor recebe apenas uma cartinha dizendo que o reajuste foi negociado e que o índice é 20%, e nem explica o quanto que é de VCMH, o quanto que é de siniestralidade, qual foi a receita, qual foi a despesa, qual foi a metodologia aplicada. Quer dizer, essa informação não chega para o consumidor. E por experiência própria, eu já peguei empresas que notificaram a operadora para ter acesso a esses números e não conseguiram, inclusive nomearam um médico auditor para dar uma olhada na base de dados que estava sendo apurado o reajuste e não conseguiu, precisou entrar com ação para ter a discussão judicial, com perícia judicial, para saber se o reajuste está correto ou não está correto. Então esse é um grande problema que a gente tem, falta de transparência. Os reajustes planos coletivos invariavelmente são superiores aos planos individuais. Para os consumidores idosos, a gente tem um problema maior ainda, porque o reajuste dos 59 anos, invariavelmente, ele é bastante elevado. Assim, a gente tem na prática do mercado, no mínimo 60% de reajuste quando o consumidor completa 59 anos. Eu já vi contratos com 89%, eu já vi contratos com 130%, e isso acaba gerando um efeito bola de neve com o reajuste do plano, do reajuste por sinistralidade. Às vezes o consumidor recebe 60% de 59 anos, mais 20% de VCMH e sinistralidade, e daí isso gera que a mensalidade começa a ser levada de uma proporção muito mais, com uma base de cálculo muito maior do que era anteriormente. Isso acaba sendo uma cláusula de barreira para o consumidor. A vulnerabilidade dos consumidores na negociação dos reajustes anuais, principalmente nos coletivos, esse problema que eu disse, das entidades de classe tem dificuldade, as empresas têm dificuldade, e o consumidor sequer participa dessa negociação. E os reajustes faixa etária dos 59 anos, bastante elevados. Aqui apenas a menção, teve uma auditoria do TCU feita na ANS que concluiu diversos problemas, tanto nos reajustes de planos individuais. Inclusive essa auditoria foi um dos motivadores que levou a ANS a rever a resolução a metodologia para a aplicação dos reajustes dos planos individuais. A partir dessa auditoria de uma ação civil pública que o IDEC propôs, a ANS convocou audiência pública, consulta pública, para
rever a metodologia de reajuste dos planos individuais, mas não só nos individuais. Essa auditoria concluiu também bastante problema na apuração e no controle dos reajustes dos planos coletivos. Até uma frase do relator que ela fala que existe uma virtual incapacidade de identificar abusos dos reajustes dos planos coletivos por parte da agência. Então, isso acho que é um ponto bastante importante, em que medida que a ANS não deveria atuar de uma forma mais presente no controle, fiscalização, ou mesmo até, por que não, na apuração do reajuste dos planos coletivos. Eu sei que é um tema bastante complexo, porque é uma realidade bastante distinta e bastante diversificada, mas acho que a agência deveria refletir um pouquinho sobre a atuação no reajuste dos planos coletivos. A RN 389 já traz um canal aí determinando que a operadora forneça um extrato pormenorizado para o consumidor e para as pessoas jurídicas contratantes, demonstrando os critérios para apuração de reajuste, mas a gente vê que a prática poucas empresas recebem esse documento, e mesmo judicialmente, quando a gente pede a exibição desse documento, às vezes vem um documento assim super enxuto e que não justifica nada, né? Então esse é um ponto, acho que bastante importante, a aplicação e fiscalização do cumprimento da CRN 389 de 2015. E aqui eu trouxe jurisprudência, como que isso tem sido interpretado pelo judiciário. Assim, eu diria que nos 80% dos casos, hoje, e eu digo por experiência aqui do meu escritório, isso está aberto aqui para discussão, mas lá no escritório, uns 80% dos casos, as operadoras têm tido dificuldade de comprovar a base de cálculo e a metodologia para aplicação do reajuste dos planos coletivos. Então, esse é um ponto para se refletir. Aqui na jurisprudência que eu trouxe, eu até grifei, aumento por sinistralidade não comprovado durante a instrução processual. Por que isso, né? Por que essa dificuldade de comprovar, né, algo que deveria ser fácil, deveria ser auditado, deveria estar na mão da operadora, né? Por que essa dificuldade para comprovar, mesmo que judicialmente, o reajuste dos planos coletivos? E aqui o entendimento do STJ é que o reajuste da ANS não se aplica para os planos coletivos, mas que, ao mesmo tempo, a operadora não tem um cheque em branco para apurar qualquer reajuste. A operadora tem que demonstrar a metodologia, tem que demonstrar a base atuarial desse reajuste, no caso a caso, né? Então, eu acho que essa tem sido a linha mestra que o judiciário tem utilizado para interpretar e controlar o reajuste dos planos coletivos. E, por fim, só uma provocação, uma vez uma consumidora queria trocar de plano de saúde, ela tinha um plano individual de uma grande operadora aqui em São Paulo, e o plano estava caro, o reajuste estava se avizinhando o reajuste dos 60 anos, ela veio para mim e falou: Marcos, se eu contratar um plano básico, quanto que eu vou pagar nesse plano? Se eu contratar um plano coletivo por adesão hoje básico, não estou falando dos planos top do mercado, plano básico, quanto que eu vou pagar de plano de saúde com 80 anos? E eu fiz uma simulação para ela. É lógico que isso aqui é uma provocação, então está para debate aqui o critério dessa simulação. Eu peguei uma operadora, a mesma operadora que ela tinha, peguei a média dos reajustes por VCMH e siniestralidade que essa operadora aplicou nos últimos 5 anos, e deu 18,54%, quer dizer, a média dos reajustes dos últimos 5 anos era de 18,54%. O reajuste que estava previsto no contrato, lá na tabela, era de 59,95%. E eu peguei o preço de tabela dessa operadora, que era de R$ 1.519 por 58 anos, e fui aplicando. Eu apliquei anualmente a média do reajuste, 18,54%. Falar, Marcos, é pesado esse reajuste? Não sei. Esse ano está vindo 22% para várias entidades. Então, não é tão fora da realidade assim. E foi a média dos últimos 5 anos, de quando eu fiz essa simulação, que foi ano passado. E apliquei o reajuste por 59 anos. E veja só como isso gera aquele efeito bola de neve que eu comentei. Com 60 anos, essa mesma consumidora vai estar pagando o dobro do preço de entrada dela. Então, se eu tivesse contratado com 1.519, com 60 ela já vai estar pagando 2.881.
Com 65 anos, 6.745. Com 70 anos, 15 mil reais, quase 16. Com 75 anos, 36 mil reais, quase 37. Com 80 anos, 86 mil reais. Isso por ano? Não, por mês. Aí você fala, Marcos, ele vai pagar 90 mil reais de plano? Óbvio que não. Esse consumidor provavelmente já teria cancelado o contrato ali com 65 anos. Você fala, Marcos, mas é fácil, ele poderia chegar a exercer a portabilidade de carências, ir para uma outra operadora. Não é simples exercer portabilidade de carências. Muitas administradoras de benefícios, operadoras sequer emitem proposta para esse consumidor quando tem mais de 60 anos. Isso é seleção de risco? É seleção de risco. É proibido? É proibido. Mas acontece. E eu estou falando que acontece porque eu pego muitos casos assim que eu preciso notificar para a operadora exibir uma proposta para esse consumidor aderir ao contrato. E muitas vezes a operadora sequer responde. Daí eu tenho que entrar com a ação comprovando a omissão da operadora com relação ao exercício dessa portabilidade. Então, é uma situação muito complicada. O consumidor hoje que está no plano de saúde, e ele chega ali com 60, 65 anos, ele vai ter um aumento exponencial do preço. Os planos individuais hoje estão em escassez no mercado, isso é um fato notório. Muitas operadoras sequer disponibilizam esse produto para contratação. Aqui em São Paulo, as grandes operadoras não têm mais esse produto para contratação. O consumidor que hoje não consegue pagar, ou ele cancela e contrata um plano muito mais básico do que ele tem, às vezes ficando sujeito a uma rede própria, ou uma operadora que não tem o mesmo serviço do que ele tinha anteriormente, ou ele vai ter que ir para a rede pública. Então, essa é a realidade, né? Então, eu coloquei esse gráfico aqui mais como uma provocação, mais como uma reflexão do custo, né, desse reajuste para o consumidor e como que a gente pode pensar alternativas para que isso seja solucionado. Eu vou acabar aqui minha fala, já falei bastante, acho mais até do que a meia hora que eu tinha prometido, mas eu estou aberto para a discussão e agradeço a atenção de todos e espero que tenha provocado uma reflexão e uma discussão sobre esse tema. O Marcos, super obrigado. O tema a gente sabe que ele é de difícil compreensão mesmo, é um tema muito técnico, né? Envolve muita coisa que a gente não tem muito domínio, consumidor menos ainda. Então, muito obrigada. Foi o mais claro possível, acredito eu, dentro da complexidade realmente do tema. E aproveitando um gancho aí da sua última fala, do seu último slide, onde você deu uma ênfase à portabilidade, lembrando o pessoal que está com a gente aí, que eventualmente nos assiste, que a gente teve uma noite que foi super especial a respeito de portabilidade e a respeito da explanação do guia de operadoras, né, da ANS, a respeito de portabilidade. É um trabalho muito bacana que foi desenvolvido e que a gente recomenda que as pessoas entrem aí no YouTube, no nosso canal, e assistam, vale muito a pena. É um tema que precisa alcançar os consumidores para que eles tenham um pouco mais de conhecimento sobre os direitos que eles têm, né? Nessa dificuldade que você nos está relatando da prática, né, como advogado no judiciário, e da dificuldade que é, às vezes, de ter uma resposta, né, das operadoras a respeito do direito de portabilidade de carências. Então, obrigada. Vou passar a palavra agora para o Vladimir fazer aí mais algum comentário. E fica com você, Vlad. Obrigado, Grazi. Obrigado, Marcos. Excelente colocação. Você fez aí deu um retrato da realidade, né? Quem vive a judicialização, né? Como um advogado militante na atuação do consumidor, na defesa do consumidor. E justamente queria explorar um pouco esse ponto. Você começa a tua apresentação falando da complexidade dessa cadeia produtiva que reconhecemos aqui, pela sua explanação de outros colegas que já estiveram por aqui. Quero explorar um pouco esse ponto. Assim, a partir do momento que é judicializada essa ação, qual é, na perspectiva do advogado, qual é o percentual de ganho, assim, depois que é feita a judicialização desses temas especificamente, de reajuste, seja ele um reajuste coletivo, seja ele
no reajuste em planos individuais. Qual é o resultado disso? Qual é a resposta que o judiciário dá quando essas demandas são encaminhadas, né, para aquele espaço decisório? Então, a gente tem... eu sou coordenador do jurídico do escritório, e a gente tem uma base de ações bastante relevante, inclusive com relação a reajuste. O reajuste hoje é quase metade das ações que a gente ingressa, das novas ações que a gente ingressa. Na verdade, isso depende um pouco, né? Quando começa o aniversário dos contratos, isso sobe um pouco, vira 100%, mas depois diminui, enfim. Mas a gente tem uma base bastante relevante, e eu faço a jurimetria na minha base, para saber como é que tá, né? Em primeira instância, o êxito fica em 74%, às vezes 75%, em primeira instância. E considerando as ações que a gente reverte em segunda instância, isso chega a 81%, 82% em segunda instância, dependendo da realidade do contrato. Então, coletivo por adesão, o êxito é um pouco maior, coletivo empresarial com mais de 100 vidas, daí o debate é um pouco mais árduo, porque daí você vai olhar a base de cálculo daquele contrato especificamente, não da entidade. Então acaba sendo uma discussão um pouco mais árdua para o advogado, né? Mas eu diria assim, uns 80% geral de êxito. Tá certo. Com relação como você coloca que você faz uma linha do tempo, né, e você aborda que em determinado momento a regulação, quando não existia o pool de risco, a tendência era de reajustes muito maiores. Então, a reguladora faz uma norma tentando mitigar essa situação. O resultado você coloca ali que houve um melhor enquadramento, houve uma redução, mas, do seu ponto de vista, ainda não satisfatória. Na fase seguinte, há uma facultatividade entre acima de 30 e menos de 99. No seu ponto de vista, aumentar esse pool para toda a empresa traria essa redução dos valores de reajuste, pensando na ideia do mutualismo? Eu acho que sim. Eu acho que seria uma medida interessante. Assim, na verdade, a ANS ela poderia pensar em olhar a contratação coletiva como uma realidade só e olhar, na verdade, a sinistralidade da operadora. Assim, qual que é a sinistralidade da operadora e o VC? Quando eu falo sinistralidade, né, a gente tem a mania, às vezes, de falar reajuste de sinistralidade como se fosse esquecendo um pouco o VCMH, mas, na verdade, olhando o reajuste anual da operadora como se fosse uma coisa só. Então, se você olhasse a realidade ali e apurasse o reajuste considerando tudo como se fosse uma coisa só, eventualmente isso geraria um maior mutualismo, geraria, sem dúvida alguma, uma diluição maior do risco. Agora, por outro lado, a gente também não pode olhar só o lado do consumidor. Para o consumidor isso seria ideal. Só que, parando para... Assim, se você olhar os contratos com mais de 100 vidas, a gente vê... a gente não pode desconsiderar que tem planos de pós-pagamento, tem assim, realidades assim, muito diversas. Talvez colocar tudo num único tipo de... numa realidade, considerar tudo numa realidade só, pode eventualmente gerar uma simplificação e uma menor competitividade no mercado, uma menor oferta de produtos. Então, é um tema bastante complexo. Eu não tenho dúvida que isso geraria uma maior diluição de risco, mas olhando, sim, do ponto de vista regulatório, assim, geral, eu tenho dúvida se isso seria a melhor medida, considerando, assim, as diversas realidades que existem, principalmente para os planos com mais de 100 vidas, né? Se você considera... Porque, assim, se a gente olha, acho que o grande problema, um dos grandes problemas que a gente tem hoje de plano coletivo, e eu não consigo falar de plano coletivo sem pensar na escassez dos produtos individuais. Para mim, são coisas que estão, assim, muito relacionadas. Por quê? Porque hoje, aquela família que não consegue contratar um plano individual, ela vai contratar um plano coletivo utilizando um CNPJ. Isso é uma prática muito comum, né? E ela acaba ficando sujeita a reajuste por sinistralidade e VCMH.
e acaba sujeita também à rescisão unilateral de contrato. Então, assim, é óbvio que a gente precisa pensar em formas de diluir esse risco, em formas de conter os reajustes, em formas de dar maior transparência, inclusive para esse pool de risco, porque o pool de risco ele não é apurado pela ANS, ele é informado pela ANS. Tem lá na RN 309 que a ANS pode pedir, requisitar, né, a metodologia, a base de cálculo. Eu não sei o quanto que a ANS aplica esse mecanismo, ou quanto que a ANS efetivamente requisita essa metodologia para as operadoras com base na RN 309. Eu já até pensei em mandar uma lei de acesso à informação para a ANS para perguntar isso, assim, quantas vezes que a ANS utilizou a RN 309 para requisitar a metodologia, a base de cálculo das operadoras que apuram o reajuste com base nos planos com menos de 30 vidas, né? É uma curiosidade que eu tenho, né? Mas, assim, a gente precisa pensar em mecanismos de maior transparência e principalmente maior proteção para o consumidor nesses reajustes. Mas eu acho que mais importante do que isso é a agência pensar como incentivar ou reviver o mercado de planos individuais. Porque acho que é somente aumentando a competitividade do mercado, somente aumentando a oferta de produtos, somente aumentando as opções para o consumidor que esteja insatisfeito naquela contratação que ele está, de poder contratar um outro plano com a mesma qualidade, com preço mais acessível, somente dessa forma que a gente vai resolver o problema. Eu tenho dúvida se simplesmente mandar apurar um reajuste com base, um reajuste único para os coletivos, se isso vai solucionar o problema. Talvez sugere um amortecimento ali dos reajustes, mas não sei se vai solucionar o problema. Para mim, o problema tem que vir da competitividade do mercado, tem que ser gerar maior oferta e possibilidade do consumidor efetivamente acessar esses produtos. Eu dou um exemplo aqui, eu tenho parentes próximos que quiseram mudar a contratação, eu não consegui mudar a contratação dele. Não consegui, porque o plano que estava disponível no mercado era financeiramente inacessível. Então, os planos que eram financeiramente acessíveis eram muito piores do que ele tem hoje. Inclusive, a entidade de classe dele nem está mais ativa, um plano que está numa situação meio irregular, lá pode ser que em algum momento ele tenha problema de rescisão. Então, assim, hoje, acho que o problema que a gente tem é assim, o consumidor que se depara com reajuste elevado e ele quer mudar de plano, ele quer ir para uma nova realidade, ele fica meio que numa encruzilhada. Isso, na verdade, me lembra sempre da Cláudia Lima Marques. A Cláudia Lima Marques tem o livro lá, o Contratos do Código de Defesa do Consumidor, que ela fala na posição de catividade. Ele fala, o contrato de plano de saúde ele é um contrato relacional, cativo de longa duração. E o que é essa catividade? O consumidor, ele começa por sua hipervulnerabilidade, o consumidor idoso, ele é hipervulnerável, porque além de idoso, normalmente ele tem condições de saúde que acabam levando ele a ter um maior custo e uma maior utilização do plano, e ele fica dependente daquela contratação. Ele vende a casa dele, mas ele não troca o plano de saúde. Entendeu? Então, esse é um ponto que eu acho que a gente precisa refletir, como gerar maior competitividade, como possibilitar que esse consumidor possa exercer escolhas no mercado, que eu acho que quando ele chega nessa situação, muitos não têm mais escolha. Entendi. A questão da concorrência é algo extremamente importante em todos os mercados, né? A gente vê a dificuldade quando num ambiente não concorrencial, como os consumidores costumam passar por dificuldade. Você abordou um ponto ligado à transparência, né? E eu faço uma transparência versus complexidade. Precisa ter mais transparência, ao mesmo tempo um assunto extremamente complexo, que demanda um conhecimento um pouco maior para se fazer discussão, e aí discussões dentro dessa atividade que você colocou, que levam a pessoa a ficar dentro daquele plano de saúde por longo tempo, porque ela depende, né? Ela cuida da sua saúde. Mas olhando para essa questão da catividade e pensando também na transparência, você acha que
um contrato coletivo, né, pela sua experiência profissional, de fato, esse poder de barganha, né, trazido por um lado, do lado empresarial, existe de fato esse poder de barganha, ou a complexidade e a falta de transparência impede que esse grande comprador consiga de fato exercer esse poder de barganha? Eu sou muito crítico da negociação, assim, qual que é a premissa básica do plano coletivo? A premissa básica é a seguinte, ó, a pessoa jurídica, a contratante, vai ter condição de negociar livremente o reajuste com o operador. Então, assim, a premissa que se parte é a ANS não precisa regulamentar o reajuste do plano coletivo porque a pessoa jurídica contratante vai conseguir fazer a negociação, vai ter o poder de barganha e vai ter uma certa paridade ali na negociação desse reajuste. Só que um ponto que eu destaquei bastante e vou repisar é que quando a gente fala de plano coletivo, a gente está falando de diversas realidades. Talvez as operadoras as empresas de maior porte, né, as empresas assim que de fato têm muitas mil vidas na contratação, ela vai ter um poder de barganha maior, né? Uma vez eu participei de uma negociação que a operadora não queria perder aquela empresa de jeito nenhum, porque a concorrente queria se expandir na região que aquela empresa atuava, e a operadora falava, não, a gente vai dar um jeito aqui de manter a contratação. Então ali, deu bem claro ali que aquela empresa tinha como barganhar, tinha como negociar. Não, a gente coloca aqui com participação, a gente muda o plano aqui do chão da fábrica, a gente coloca um plano top para os sócios, assim, a operadora estava se virando para manter aquela empresa, porque a empresa queria cancelar por conta de reajuste. Só que, assim, em 15 anos que eu advogo na área, eu tenho esse exemplo para dar de barganha, esse exemplo. E vários outros de empresas que chegam para mim e falam, Marcos, eu recebi 2 cartas da operadora, uma falando que o reajuste vai ser de 30%, a outra falando que se eu não estiver satisfeito, eu posso fazer ou um aporte financeiro ou eu posso dar adeus, vai ser rescindido o contrato. Assim, eu cansei de receber esse tipo de demanda, assim, eu até brinco, a operadora recebe o Batman e o Robin, né? O Batman é o reajuste, o Robin é a rescisão. Assim, ela pode escolher, assim, né? Ou eu pago o reajuste ou eu tenho o meu plano rescindido. Só que normalmente quando isso não acontece com a empresa que está com a inicialidade baixa. Ela não acontece com aquela empresa que só tem jovens, né? Aquela startup, né? Só tem jovens, inicialidade ali em dia, tá? Não. Isso vai acontecer com aquela empresa que tem poucas vidas, com aquela empresa que tem uma pessoa em home care e 2 com câncer, e aquela empresa que já teve talvez 2, 3 negativas de outras operadoras para contratar. Não, eu tentei, fui no mercado, uma operadora negou porque eu tenho uma pessoa com câncer, outra operadora negou porque eu tenho uma com home care, a outra não quis nem ouvir, porque viu ali a realidade do grupo segurado e não quis nem saber. Então, assim, a empresa ela fica numa encruzilhada. É uma situação muito complicada. Você fala, qual que é o poder de barganha que ela tem? Qual que é o poder de barganha que ela tem? No mercado, ela não consegue contratar porque as operadoras negam. Embora tenha a súmula da ANS falando que esse tipo de negativa é abusiva. Mas, assim, vai ter que entrar com ação, né? Então, não vai ter outra... Eu já fiz várias ações para aceitação de contrato, por seleção de risco, justamente nessa situação, né? Eu vejo que essas empresas, e assim, daí a gente fala tanto daquelas empresas que são os falsos coletivos, aquela família mesmo, que tem ali, assim, pai, mãe, filhos, que tem um contrato que a gente chama de coletivo, mas não é um plano familiar ali, mascarado de coletivo. Ou então a gente tem até pequenas empresas mesmo, uma padaria que tem um plano de saúde ali com 10 vidas. Qual que é o poder de barganha que ele vai ter? Né? Justamente por conta disso. Assim, o problema vai surgir não com a empresa que está dando lucro, não com a empresa que está com a sinistralidade em dia. Vai surgir com a empresa que está gerando custo. E normalmente quando ela está gerando custo, ela já está na parede. Ela já está ali numa situação de vulnerabilidade, né? Porque
Assim, pô, eu preciso manter o plano de saúde para os meus funcionários, senão eu vou tomar processo trabalhista. Eu já tive empresa que teve plano de saúde rescindido unilateralmente e no mesmo dia recebeu ação trabalhista de um funcionário que estava em home care e que ia ter o plano rescindido. Então, assim, a empresa teve que processar o plano de saúde e se defender na trabalhista, porque o funcionário estava com medo de perder o plano de saúde porque estava em home care. Então, assim, é uma situação muito complicada. Eu não vejo o poder de barganha. Eu acho que esse é um tema super sensível nos planos coletivos. Qual que é a capacidade de negociação desses reajustes? E mesmo nos planos coletivos por adesão, eu não vejo as entidades, algumas não exercem esse papel da forma como deveriam exercer. As que tentam exercer, eu já vi entrar em litígio com a operadora. E os consumidores, assim, o que eu sinto... E aí eu estou falando aqui a percepção dos consumidores, a percepção do consumidor leigo que senta na minha frente para se consultar comigo. O consumidor acha, quando que ele está num coletivo por adesão, ele acha que é o individual. Ele não acha que é um coletivo. Ele não, contratei esse plano é familiar. Porque ali, às vezes, algumas administradoras de benefício até colocam, contrate para sua família. Né? Ele acha que é um plano individual. Ele só vai se ligar com um plano coletivo quando ele percebe que o reajuste dele está maior que o do INSS. Ele vem, não, eu explico. Não, olha, teu plano é um coletivo, na verdade, é assim, é assim. Eu falo, não, mas como é que é negociado esse reajuste? Não sei. Não tem explicação. Eu nunca vi uma ata de negociação de reajuste. Nunca vi. Sim, nunca, pode ser que exista, mas eu nunca vi. Assim, de verdade. Então, eu acho que é um tema bastante sensível e eu sou muito crítico, eu não vejo capacidade de negociação, talvez para as grandes empresas, talvez para as empresas ali que têm alguma situação estratégica que chame a atenção da operadora, mas de uma forma geral eu sou bastante crítico com relação a isso. Tá certo. O assunto é extremamente instigante, né? A gente está aí chegando, passamos aí de mais de uma hora. Mas eu vou fazer, você fez uma provocação no final do seu slide, eu vou fazer uma outra provocação pensando na questão concorrencial. Você acha que, na sua avaliação, né, de conhecedor, especialista desse setor, um advogado renomado, a subsegmentação seria uma alternativa para a fuga da catividade das pessoas, uma vez que a gente tem um cenário de saúde pública, e um quarto da população que compra plano de saúde, que já não consegue esticar o seu salário para acompanhar os valores. Você acha que a subsegmentação traria essa competição no setor? E aí, essa resposta, para fechar com essa provocação, fique à vontade para responder sobre o seu ponto de vista, ou o que você acha, sem necessidade de... A subsegmentação, você diz aqueles planos acessíveis? A subsegmentação que está na lei, na possibilidade da própria 9961 prever a subsegmentação. Muita gente faz essa associação colocando que seria um plano acessível. Seria um plano exclusivamente ambulatorial? Seria ou subsegmentado dentro do ambulatorial, ou subsegmentado dentro do hospitalar, dentro dos tipos de plano. Olha, eu nunca refleti sobre isso, viu, Vladimir? Pode ser. Eu particularmente, assim, sempre que eu refleti sobre a questão dos planos acessíveis, eu não vejo assim, o plano acessível como solução para o mercado da saúde suplementar. Eu acho que isso vai gerar, na verdade, mais judicialização, vai gerar mais... Assim, o consumidor, e eu vejo isso assim, de uma forma bastante clara, até acho que essa discussão do rol da ANS tem um pouco isso que eu vou falar por trás. O consumidor, na verdade, quando ele contrata o plano de saúde, por isso que a gente fala que é um contrato relacional de longa duração, né? Ele contrata, ele faz meio que um planejamento da vida dele, né? Então você fala o seguinte, eu vou transferir o risco de saúde para a operadora. E daí, quando ele vai acessar o serviço, às vezes o serviço que ele precisa ou não está contemplado no rol, ou então o plano dele é somente para internação, ele precisa, na verdade, de um atendimento ambulatorial, ou então ele deu entrada pelo pronto-socorro e o plano é de exclusivamente internação, a operadora negou, porque a internação foi pelo pronto-socorro, ele acabou sendo internado, mas na verdade o atendimento inicial foi ambulatorial, enfim, de vários problemas que isso acaba gerando. Assim, o plano acessível,
aquele plano que visa conferir acesso a exames, a procedimentos de menor complexidade, eu não sei, eu tendo a enxergar que, assim, em alguma medida, isso, assim, no primeiro momento, pode até gerar uma situação, uma sensação de proteção para o consumidor, mas que no longo prazo isso vai acabar aumentando a judicialização. Eu não tenho dúvidas que o judiciário, num primeiro, não vai interpretar o plano de saúde, assim, esse plano com menor cobertura, de uma forma apartada da realidade que a gente tem hoje. Acho que se o consumidor entrar com a ação, ele vai ganhar. Então, o operador, daí gera também o desconforto da outra parte, falando, não, mas calma aí, ele contratou um plano de menor acesso e agora ele quer acesso ao serviço que não está coberto. Acho que isso vai gerar confusão. Eu acho que, assim, eu tendo a ser crítico com relação a isso, mas é um assunto que eu confesso que eu teria que refletir mais. Tá certo. Grazi, a gente chega aí ao final do nosso evento, né, com aquele gostinho de quero mais, o assunto de fato puxa outros assuntos, né, e a gente, quando tem aqui um debatedor, né, da envergadura do Marcos, fomenta ainda mais, o debate fica ainda melhor, e esse papo, né, poderia se alongar por horas. Mas a gente tem o nosso tempo. Te agradeço aí, Marcos, mais uma vez pela presença, uma participação espetacular. Você trouxe uma visão do advogado militante, do advogado que está ali no dia a dia ao lado do consumidor, e é sempre importante aqui para a Inova Legis, que trabalha, né, com treinamento, capacitação na área da saúde pública e da saúde privada, formar novos profissionais. Então, esse debate é sempre muito bom, muito rico, e eu passo, Grazi, a palavra para você fazer o encerramento, e a gente fecha aí mais uma semana com uma apresentação extraordinária. Muito obrigado, Marcos. Marcos, faço minhas as palavras do Vladimir, te agradecendo pela presença, pelo tema, que é um tema complicado de se tratar, né? Um tema complicado de se simplificar. Eu acho que você fez isso com maestria, né? Apesar da complexidade do tema, você conseguiu trazer ele para a gente da forma mais simples possível, porque a gente sabe que dentro dessa complexidade há um limite, né, para que isso seja feito. E obrigada por trazer a sua experiência, né, de prática dentro do judiciário. Isso foi muito legal para a gente aqui, para quem está nos assistindo também. Agradecendo a você novamente por participar desse nosso mês de comemoração aí da saúde suplementar, em comemoração ao aniversário de 24 anos, né, da Lei 9656. Então, a gente preparou esse espaço para que fosse um espaço plural, um espaço aberto aos diversos atores aí envolvidos no tema da saúde suplementar. Agradecer também aos participantes que tiveram, né, a grandeza de ilustrar aqui o nosso cenário nesses últimos dias, na semana passada. Todos vocês que participaram, muitíssimo obrigada. E, Vladimir, obrigada também pela sua parceria sempre, ao patrão João, que está aí nos bastidores, obrigada também. A gente espera poder trazer novamente novos temas, porque é um tema amplo, é um tema que vai puxando, como o Vlad falou, vai puxando outros temas de concorrência. A gente teve também a aula do Samir aí, né, que foi uma aula, verdadeiramente uma aula, está gravada aí para quem quiser ter acesso a respeito do tema, né? Então, vamos trazer outras coisas muito em breve para a gente continuar discutindo aqui. E a gente espera contar com você outras vezes, Marcos. Esteja já previamente convidado, viu? Olha, eu que agradeço, para mim foi uma honra. Eu agradeço a Graziela, agradeço o Vladimir pelo convite. Espero ter contribuído para o debate. Tema realmente complexo, demandaria muito mais debate, muito mais explicação. Eu tentei fazer da forma mais objetiva possível e para mim foi realmente bastante prazeroso, e estou à disposição sempre que quiserem para debater, seja o tema de reajuste, seja outros temas aqui da saúde suplementar. Muito obrigada e uma boa noite a todos vocês. Obrigado.